Olá, está no ar para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a partir de agora. Muita informação para você aqui na TV Evangelizar. E uma das medidas criadas com o objetivo de manutenção do emprego devido à crise provocada pela pandemia foi a medida provisória 936, que permite a redução de salários e carga horária. O governo federal publicou um novo decreto que prorroga por mais 180 dias esses acordos. Empresas que desejarem protelar precisam informar ao governo. A medida vale até o dia 31 de dezembro. Segundo o governo federal, foram celebrados mais de 16 milhões de acordos e quase 10 milhões de postos de trabalho foram preservados. Ainda falando de economia, atenção contribuintes. A Receita Federal abriu a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2020. Nesta etapa, serão pagos quase 6 bilhões de reais. O crédito bancário para quem recebe nesta fase será realizado no dia 31 de agosto. Para saber se sua declaração foi liberada, basta acessar o site, utilizar o aplicativo da Receita Federal disponível para todos os smartphones e tablets ou ligar para o telefone 146. E uma boa notícia também com relação à economia. 76% das pequenas empresas voltaram a crescer nessas últimas semanas, principalmente devido à pandemia do novo coronavírus. Com a flexibilização do isolamento social em todo o país e o movimento de reabertura dos estabelecimentos em grande parte dos estados, as micro e pequenas empresas começaram a dar sinais de reação diante da crise, deixando os donos de pequenos negócios otimistas. É o caso deste microempresário que já está no mercado há 20 anos, no ramo de manutenção de vitrines em shoppings. Ficamos 3 meses em casa, sem faturamento nenhum, conseguimos segurar a equipe. Graças a Deus, agora dia 16 de junho, retornamos ao trabalho, com faturamento reduzido, é claro, 30% a 40%. Eu espero que 2020 acabe bem e que 2021 seja muito melhor. A pesquisa aponta que dos 6.506 empresários entrevistados, 76% já voltaram a funcionar. Empresas situadas em locais com maior risco de aglomerações, como por exemplo, dentro de feiras ou shoppings populares, encontram maior dificuldade em retornar às atividades. Nós estamos falando do Brasil como um todo. Representa mais de 50% dos empregos com carteira assinada. Por isso essa notícia é tão boa, é tão otimista, né? No sentido de que a pequena empresa está retomando e a pesquisa mostra com clareza isso. O sócio de Edmar conta que só não fechou as portas durante a pandemia e nem demitiu nenhum dos 10 funcionários porque teve apoio do Sebrae e da Caixa Econômica Federal, por meio de um empréstimo pelo Fundo de Aval para as micro e pequenas empresas. Graças a Deus, a parceria do Sebrae junto com a Caixa Econômica, que foi fundamental para a minha empresa estar viva hoje, eles conseguiram um empréstimo, me liberaram um capital de giro super generoso, que eu nem esperaria conseguir esse capital de giro. A greve nacional dos Correios continua por tempo indeterminado. Os sindicatos que representam a categoria prometeram intensificar a paralisação, que conta com cerca de 70% do efetivo em todo o Brasil, principalmente setores operacionais, contabilizando aproximadamente 70 mil trabalhadores. As entidades querem abrir um canal de diálogo ou pedir solução coletiva. Isso poderia levar o caso novamente ao Tribunal Superior do Trabalho. Até lá, os sindicatos pretendem ampliar a greve com o bloqueio do acesso às agências que ainda estiverem funcionando. A lei determina que 30% do contingente continue trabalhando. E foi inaugurado no Ceará mais um centro de testagem para a Covid-19 ligado à Fundação Oswaldo Cruz. Este é o 4º centro ligado à fundação no país. E este centro pode processar até 1.000 testes por mês. O
novo centro tem potencial para processar diariamente até 10 mil testes moleculares, que é o tipo considerado mais eficaz para o diagnóstico da doença, pois permite identificar se o vírus ainda está ativo no organismo. O centro é todo equipado com plataformas automatizadas. Foi construído em pouco mais de 2 meses e terá a operação custeada pelo Ministério da Saúde. A unidade vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com 3 turnos de trabalho, prestando apoio aos laboratórios centrais de saúde pública. Essa unidade aqui, assim como outras iniciativas, será uma unidade que ficará como legado para o sistema de vigilância em saúde, que tem nos seus laboratórios centrais estruturas cruciais. Segundo a Fiocruz, os resultados devem ser liberados em, no máximo, 48 horas. A testagem, ela visa uma estratégia. Ela visa dar ao gestor, ao governador, ao prefeito, condição de tomar decisões de gestão. Como ele vai fazer a gestão naquele momento da sua cidade, do seu estado, se ele não tem os dados? É para isso que é a testagem. Bom, e só reforçando então, como vocês viram, esse novo centro de testagem para a Covid-19 que foi inaugurado no Ceará, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, mais de 1 milhão de testes por mês podem ser processados. E a gente continua ainda falando de saúde. Bom, desde que começou a pandemia do novo coronavírus, o objetivo é que todos fiquem em casa. E muita gente fez aí o trabalho home office. Só que existe um segmento aí da população que não pode ficar em casa, que são os profissionais da área de saúde. Eles, desde o início da pandemia, estão aí na linha de frente do combate ao novo vírus. E eles têm uma rotina pesada, não só de carga horária, como uma rotina psicológica muito pesada. Acompanhe na reportagem. Viver a pandemia do Covid-19 no dia a dia dos hospitais, como nos laboratórios e áreas de atendimento do Conceição, na capital, está exigindo mais do que a qualidade profissional. Por um lado, somos profissionais da área de saúde e de nós é demandada a urgência e a qualidade nos resultados. Por outro lado, somos seres humanos e temos famílias, temos nossas angústias e nossos anseios. Atenção para não esquecer nenhum equipamento ou higienização durante a paramentação para o trabalho é um exemplo prático do estresse diário. Para minimizar a carga emocional, a Indiara, técnica de enfermagem do Hospital Centenário de São Leopoldo, procura encarar com reciprocidade. Todo o amor é o amor da vida de alguém. Então, todos os dias eu venho para cá com o sentimento que hoje eu vou ser melhor. O trabalhoso e criterioso processo de paramentação, uso e descarte de EPIs, cargas horárias semanais extenuantes, o isolamento dentro do próprio hospital e o risco de contaminação constante. O peso da pandemia para a saúde mental dos trabalhadores da saúde tem sido objeto de estudo em todo o mundo. Em Novo Hamburgo, resultados preliminares apontam que 60% dos profissionais na linha de frente no combate ao Covid-19 têm sintomas de exaustão. A pesquisa é do mestrado em Psicologia da Universidade Fevale. Ao todo, serão ouvidos 120 médicos, enfermeiros, técnicos e também profissionais da área administrativa, de higienização e manutenção do Hospital Geral, referência SUS no município. É que além dos desafios de uma doença nova e que existe estudo constante para os casos longos e graves, as UTIs têm vivido algo muito complicado. Quem cuida, vira paciente. Perder um colega é uma sensação que a gente não tem definição para isso. É uma dor tão grande, né? Hoje a gente tem 100 mil, mais de 100 mil mortes. A gente tem uma estatística. O que as pessoas esquecem é que a estatística tem nome, tem sobrenome, tem história e tem família. Olha, esta estatística é preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 1 minuto, um profissional de saúde é infectado pelo coronavírus no Brasil. São quase 300 mil trabalhadores com a doença. Além de lidar com a carga emocional, ainda precisam se preocupar em não se contagiar com a doença. Todos eles que lutam diariamente para salvar vidas merecem e precisam da nossa admiração e respeito.
A pandemia transformou a casa de muita gente em escritório ou sala de aula. Sem espaços adequados, cama, sofá, poltronas e até mesmo o chão viraram estações de trabalho ou estudo. E o efeito colateral já aparece nos consultórios médicos, a famosa dor nas costas. Yara se vira como pode para diminuir a dor nas costas. Começa a irradiar para os braços, né? A dor, ela sai das costas, irradia para os braços, pega até o ombro ciático. Eu comprei acho que umas 5, 6 cadeiras ergométricas e não funcionou nenhuma. As causas das dores nas costas podem estar associadas a vários fatores. Com a quarentena, um deles é a mudança na rotina de exercícios físicos. Um outro, para quem fica muito tempo no computador, muitas vezes é a postura inadequada. Aquela rotina bonitinha de escritório, acabou. O cara trabalhava 2 horas, levantava, ia tomar uma água, esticava, muitas vezes fazia uma ginástica laboral ali no escritório, no meio do período. Então tudo isso mudou demais. Uma pesquisa que ouviu mais de 44 mil pessoas agora na pandemia revelou que 41% dos entrevistados passaram a sentir dores nas costas. Entre os que já sofriam de dores crônicas, mais de 50% afirmam que o desconforto aumentou durante o isolamento. A dor lombar, né, ela é uma dor extremamente incapacitante. Às vezes você vê no hospital, no pronto-socorro, o paciente chegar com dor lombar apenas por causa muscular, de ambulância e não consegue se mexer. E para quem vai continuar dentro de casa a rotina de trabalho, as dicas são simples. Computador na altura dos olhos, a poltrona com o bumbum bem encostado para trás, as costas o mais reto possível, o pé totalmente apoiado. Outra coisa que eu gosto sempre de orientar é aquela almofadinha na frente do teclado, sabe? Para você não ficar com os braços flutuando enquanto tecla. Fora isso, vai parar. De hora em hora, levanta, alonga, estica. Pausas são benéficas, ou seja, não traz 1 litro de água para a mesa e trabalha com a água da manhã inteira do seu lado. Algo tão ou mais importante é a prática do exercício físico. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. A Rede Evangelizar de televisão cresce a cada dia, graças à sua audiência e à sua ajuda. Nós queremos ir cada vez mais longe e, para somar ao nosso time, o jornalista Ricardo Vilches, que tem como missão trazer informações sobre os acontecimentos no mundo, informações precisas e confiáveis, tão importantes nos dias de hoje. E ele está aqui no estúdio do Pauta Aberta para falar com a gente. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Oi, Patrícia. Oi, Rafael. Tudo bem? Seja bem-vindo, Ricardo. Gostei de quem escreveu isso daí. Deu aquela boa puxada, deu aquela massageada. Exatamente. Gostei. Mas tem a ver com o profissional isso. Exatamente. E outra coisa, é bacana também esse momento, né? Esse reforço no jornalismo aqui da Rede Evangelizar. Sim. Porque a gente está vivendo um momento, assim, de muita contestação por parte do trabalho do jornalista. Numa época muito importante, por exemplo, nessa questão de pandemia. E até por isso que a gente está até preparando para o pessoal de casa um material específico bastante importante com relação a isso. Mas essa minha primeira participação aqui, pessoal de casa também, diz respeito a um outro assunto aqui, bem importante, uma história de superação que vem aqui do interior do estado do Paraná. Isso faz a gente pensar muito bem naquela situação, né? A gente que é dado a reclamar toda hora, a qualquer momento, por qualquer razão. Então veja esse exemplo de superação, a história do Márcio. Um rapaz que do dia para a noite, gente, perdeu os movimentos dos braços e das pernas e de repente ele se viu desenganado pelos médicos. Não fosse pela mãe e a fé dessa mãe... Quer ver essa história? Confere aí. Com o pincel preso na mão, Márcio dá vida a telas coloridas e vibrantes. Cada pincelada é uma conquista, afinal já são 22 anos convivendo com a tetraplegia. Aos 19 anos, o artista sofreu uma queda em uma piscina e, ao bater a cabeça, fraturou 2 vértebras. Falaram que ele não ia resistir e que se ele resistisse, ele ia ficar vegetando. Que ele não ia falar, que ele não ia fazer nada, só ia ficar em cima da cama. Aí eu pedi para Deus, porque primeiro o rei, depois o filho.
Aí eu pedi para ele que ele deixasse meu filho vivo, se fosse a vontade dele. Porque tudo é a hora e tempo de Deus. Se for a vontade sua, meu Deus, deixa meu filho vivo, que eu vou aceitar ele da maneira que ele ficar. Às vezes a gente não demonstra, mas eu tenho uma fé muito grande. Desde de quando eu acordei do meu coma, eu tinha um terço que eu sempre guardava e estava comigo. Então, sempre foi a primeira coisa a se pensar, foi ir na fé, foi em Deus, assim, para poder me guiar, me dar uma orientação. Foi através da arte que ele encontrou um novo caminho e um motivo para seguir em frente. Fiquei um ano olhando pra cima aqui, que não tinha forro, não tinha nada. Falei assim, eu não quero essa vida para mim, não quero ficar dependendo das pessoas, não quero uma vida, sei lá, de 24 horas sem fazer nada. Eu resolvi ir no desenho. Aí do desenho eu descobri a pintura. O resultado de anos de trabalho e dedicação são centenas de obras de estilos variados e que já foram expostas até mesmo fora do país. A minha exposição já foi para Bulgária, Noruega, telas vendidas para a Europa, para os Estados Unidos, tem carta de recomendação dos presidentes. Então acaba me trazendo muita coisa boa ainda. A maneira dele sair, a imaginação dele sai no mundo e aí ele viaja. Entre as telas do Márcio, uma delas é ainda mais especial e, segundo o artista, não está à venda. Afinal, ela representa o recomeço e uma vida nova cheia de cores e luz. Minha velhinha representa a luz na escuridão, né? Porque eu vivi um mundo meio escuro. Aí, de repente, eu trago cor para minha vida, então ela representa muita coisa boa. O que eu tenho que falar para as pessoas é parar de reclamar um pouco da vida, né? Muita coisa ainda, né? Não sabe o que é ficar em cima de uma cama 24 horas, não sabe o que é sentir um corpo, né? Então, as pessoas tinham que agradecer mais a Deus, né? Valorizar mais a vida e dar mais valor em coisa mínima que a gente faz. Gente, não custa lembrar que o Márcio aí, ele desenvolveu essa técnica depois dessa fatalidade que aconteceu com ele. Ele ficou acamado. Deixa eu perguntar aqui, Rafael. Que história, hein, Ricardo? Que história? Meu Deus, história de superação. Pra gente, exatamente. Né? Pra gente, eu que não consigo nem fazer uma maquiagem sozinho. Na verdade, a gente tem o dom e às vezes não sabe que tem o dom, né? Deus dá esse dom pra gente e aí numa situação como essa, a pessoa descobre que é que nem no caso dele, um super artista, né? E nem isso também, eu acho que o que vale a gente refletir é uma coisa que tem aquele ditado que a gente fala muito, né? Reclamar de barriga cheia. Às vezes a gente reclama de coisas tão pequenas, né? E a gente tá vendo esse exemplo maravilhoso aí que vale pra gente pensar. Se isso mexeu com vocês, deve ter mexido também com o pessoal de casa, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver quem sabe, uma vez por semana, 2 vezes por semana eu vou voltar aqui com esse tipo de história pra gente contar, pra gente conversar e pra gente pensar em casa também. Pode ser? Pode, tá mais do que convidado. Mas juro que vai ser rápido. A gente te espera aqui. Então tá bom. Seja bem-vindo. Valeu. Nesta semana, comemoramos o Dia do Psicólogo. Estar com a mente saudável é fundamental para todos. Por isso, o trabalho destes profissionais é muito importante. E quando o paciente está em tratamento de outra doença, como o câncer, é ainda mais essencial. O médico Elgio Werneck fala dessa importância. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Dr. Elgio Werneck, mais uma vez aqui com você. E para tocar num tema muito importante que muitas das vezes as pessoas não dão o real e o necessário valor. Essa semana agora, de agosto, a gente comemora o Dia do Psicólogo, da Psicologia. E o que isso tem a ver com oncologia? Muito mais do que a gente pode imaginar. Para que a gente consiga ter uma ideia, é extremamente comum que indivíduos com diagnósticos de câncer passem por alterações psíquicas, evoluindo para quadros mais graves, onde a gente precisa inclusive de intervenções psiquiátricas. Alterações de humor, claro, são aquelas mais comuns.
associadas sempre com processos de ansiedade, que vão desde ansiedade leve até quadros mais graves de ansiedades generalizadas, e algumas vezes, inclusive, de quadros psicóticos. Pois bem, o conhecimento do câncer e o reconhecimento do diagnóstico trazem, não só para o paciente, mas para todo o seu entorno, um estresse muito grande. Aspectos culturais daqueles que eu e você estamos expostos diariamente fazem com que as pessoas que têm esse diagnóstico considerem-se como tendo uma sentença de morte. Lê do engano. O prognóstico dessas doenças vem mudado drasticamente. Não só por diagnósticos mais precoces, mas também pela evolução dos tratamentos, sejam cirúrgicos, quimioterápicos, radioterápicos, dentre outros. Isso posto, precisamos, eu, você e toda a sociedade, jogarmos por terra, isso mesmo, por terra, todo esse pré-conceito formado em relação ao câncer, de que, uma vez diagnosticado, estamos fadados à morte. Isso não procede. A despeito disso, é importante lembrar que existem 5 fases definidas pela doutora Elizabeth há mais de 80 anos atrás, que definem o processo que o paciente passa normalmente no curso da doença. Inicialmente, ele se apresenta com um processo de negação, não consegue acreditar e nega que esteja doente. Sequencialmente vem a raiva. Ele fica extremamente raivoso, furioso, quase revoltado com aquele diagnóstico. Passada essa fase da raiva, onde ele percebe que esse sentimento ruim em nada mudará o processo, ele vem com a fase da barganha. E o que seria a barganha? A barganha seria aquela troca. Olha, eu acho que se eu não fizer isso, eu vou conseguir isso. Ou eu acho que se eu me alimentar assim, eu terei uma saúde assado. É um processo extremamente natural. Seria um intercâmbio, uma troca realmente, buscando algum ganho, buscando alguma tranquilidade. Passa-se essa fase onde a barganha não traz os benefícios sonhados, desejados, existe um período de depressão, alterações de humor em que tendem à tristeza. Também não se sustenta. Em um período, obviamente mais prolongado, temos a fase da aceitação. E é nessa fase que se repousa a serenidade do indivíduo, a tranquilidade que ele precisa para combater a doença e muitas das vezes para seguir a sua vida vista a doença curada. Assim sendo, entendamos que todas essas fases, que vão desde uma negação até um processo depressivo, são processos esperados no curso de um doente com câncer. Mas nós não podemos aceitar que esse processo se prolongue, principalmente em fases que tanto nos destroem, em fases de raiva, em fases de depressão. Para isso, eu, você e todo mundo contamos com o trabalho dos psicólogos. A ele, mais uma vez, eu reforço os meus parabéns, esse trabalho tão nobre e que tanto auxilia os nossos pacientes. Tenho certeza que você que está de casa nos ouvindo já viveu ou conhece alguém que está vivendo essa experiência. Lembre-se, não basta cuidar do nosso corpo. A nossa mente é que toca essa máquina. Tá bom? Eu espero vocês até a próxima semana. Obrigado pela permissão de estar dentro da casa de cada um de vocês. E só para reforçar, sigam nas nossas redes sociais, Dr. Elge Werneck, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Até lá! E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. E lembrando que você pode rever esses e outros programas da grade da TV Evangelizar no nosso canal oficial do YouTube, esse aí que está aparecendo no seu vídeo. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.